Olá, está no ar o Bom para Todos. No programa de hoje, nós vamos saber como os impostos e os tributos estão na vida do consumidor brasileiro. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o nosso programa. Participe! O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet. Acesse o site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. A partir de agora, todas as notas fiscais devem especificar o total dos impostos cobrados nos produtos e serviços. A Lei nº 12.741 determina que o valor dos 7 impostos que incidem sobre os produtos adquiridos sejam especificados. A informação deve vir no cupom fiscal entregue ao consumidor. Os impostos são ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. Vamos entender juntos? 3 conceitos precisam ser conhecidos para a gente saber como funciona. A cobrança de impostos é o recolhimento de taxas por parte do governo para pagar as contas públicas. O Produto Interno Bruto, o PIB, é a soma das riquezas produzidas no país durante o ano. A relação entre os impostos recolhidos e o PIB é o que se chama de carga tributária. Essa nova lei representa um passo importante para aumentar o grau de consciência da sociedade sobre os impostos que paga e os serviços públicos que são oferecidos pelo governo. Vamos entender melhor com a reportagem da Rede Minas, que foi exibida na TV Brasil. A explicação é simples. Toda vez que você compra um produto ou serviço, pague imposto. Em 2012, o brasileiro gastou, em média, R$8 mil com tributos. A arrecadação total foi de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. A carga tributária no Brasil é muito grande. O governo sobrecarrega os brasileiros, fica muito difícil para nós. Como é que você vai vender barato com um exposto louco desse aí? Tem jeito. O retorno desses impostos não estamos sentindo. Dona Conceição gostaria de saber quanto paga de imposto em cada produto que compra. Até onde eu sei, é um país onde o imposto é mais alto, é aqui no Brasil. Facilitaria saber o quanto cada produto tem de imposto? Eu acho que a fruta ficaria bem amarga se eu soubesse. 90% dos brasileiros entrevistados pelo Ibope estão na mesma situação que Dona Conceição. Gostariam de saber o que gastam com impostos em geral. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a carne é um exemplo. Se o quilo custa R$20, R$ 8,46 são de impostos. No feijão de R$ 3 o quilo, quase R$1 é de imposto. Por se tratar de um alimento de primeira necessidade, é muito, né? A boa notícia para quem anda gastando e não sabe como é que a partir de junho, os estabelecimentos vão ter que indicar na nota fiscal os 7 tributos cobrados do consumidor. O consumidor não tem noção do que é tributo, do que é lucro do empresário, do que é o efetivo custo do serviço. E com essa lei, né, que vai informar na nota fiscal, ele vai poder ter uma noção exata do que ele está pagando. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Vamos conversar aqui no Bom para Todos com Fábio Soares de Mello, advogado e professor em Direito Tributário do INSPER, que é o Centro de Ensino e Pesquisa nas áreas de negócio e economia. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas. Nos últimos anos, a carga tributária só tem aumentado. Tem alguma previsão para ela baixar? Tudo isso no Bom para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos. E o tema do nosso programa são os impostos que pagamos e a utilização deste dinheiro pelo governo para promover os serviços públicos. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
Os brasileiros pagam mais impostos sobre o que consomem do que sobre a renda, o que acaba pesando mais no bolso do trabalhador do que nos dos empresários. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Fábio Soares de Mello, advogado e professor em Direito Tributário do INSPER, Centro de Ensino e Pesquisa nas áreas de Negócio e Economia. Olá, Fábio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Imagina, é um prazer, eu que agradeço. Fábio, por que o brasileiro, paga tantos impostos aqui no nosso país? Na verdade, não é só o brasileiro que paga elevados valores a título de tributos. Todos os países apresentam uma carga tributária que acaba gravando o patrimônio dos cidadãos. Mas no Brasil, especialmente na medida em que nós temos várias despesas públicas dos 3 entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, há necessidade de se cobrar valores da população como um todo, não só das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. E a questão nas ruas que as pessoas comentaram muito vai baixar? Olha, sempre que se fala em direito tributário, em matéria tributária, há uma expectativa da população, primeiramente no que diz respeito à redução da carga tributária e depois a simplificação do cumprimento das obrigações de natureza tributária. Existem vários movimentos, uma série de propostas de alteração da carga tributária. A expectativa é sempre de que baixe, mas não há nada de efetivo e de real que realmente implique na redução de imediato ou num curto prazo da carga tributária no bolso dos brasileiros. E a redução dos IPIs, o que significou? Na verdade, o tributo, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é utilizado como um mecanismo de redução e de regulação do mercado. Toda vez em que há uma necessidade do governo em regular a economia, com esse caráter extrafiscal, não só do IPI, mas do IOF, do Imposto de Importação e do Imposto de Exportação, o governo consegue regular o mercado, baixando ou majorando as suas alíquotas. Então, quando ele diminui, quando ele reduz a alíquota do IPI, como nós tivemos recentemente a questão da linha branca, ele incentiva o consumo do produto nacional e a economia brasileira como um todo. Um IPI mais baixo acaba gerando uma maior economia, empregos, desenvolvimento de parque industrial. São vários os efeitos benéficos da redução da carga tributária, especificamente em relação ao IPI. Isso acaba prejudicando a arrecadação? De certa forma, sim, mas nós não podemos ter a ideia de que, ao reduzir uma alíquota, eu tenho uma arrecadação a menor. Pela seguinte circunstância, nós temos hoje uma grande economia informal. Estabelecer uma alíquota baixa ou uma tributação baixa também faz com que vários contribuintes que hoje estejam na informalidade passem para a formalidade. Então, muitas vezes, a redução de uma alíquota acaba gerando um incentivo a que o contribuinte promova o recolhimento daquele tributo. Fábio, vamos ouvir agora a primeira pergunta que vem da rua. Todas as pessoas pagam o mesmo valor de imposto ou varia de classe social? Bom, varia não de acordo com a classe social, mas há um princípio em direito tributário que é o princípio da capacidade contributiva, que, num português coloquial, diz respeito, compreende a seguinte ideia: paga mais quem pode mais, quem tem maior capacidade, e paga menos quem pode menos. Em algumas operações, em algumas circunstâncias, o imposto ele é o mesmo, mas olhando para a capacidade contributiva, a capacidade financeira do cidadão, como no caso do imposto de renda, nós temos uma alíquota progressiva. No caso do imposto de renda, nós temos alíquotas que variam desde 0%, ou seja, uma situação em que o contribuinte, em razão dos seus rendimentos, ele está isento, até 27,5%. Então, os brasileiros não pagam o mesmo tributo ou os mesmos tributos. Eles variam de acordo com essa capacidade de cada contribuinte. A desoneração da cesta básica, isso beneficia, a população, Fábio? Sem dúvida nenhuma. E por que não fazer com outros produtos também? Então, primeiro, há uma política e uma estratégia fazendária. Há determinados produtos que têm uma tributação inferior.
Existe um princípio que é o princípio da seletividade, em que eu posso, como governo, tributar numa carga maior, numa carga majorada, aqueles bens que não têm tanta importância, os bens supérfluos. Então pegamos uísque, perfumes, cosméticos, esses têm uma tributação maior. Outros produtos, como os produtos que compõem a cesta básica, produtos de primeiro gênero, produtos médicos e farmacêuticos, em razão da sua essencialidade, da sua necessidade, podem e devem ter uma alíquota reduzida. Isso na prática acontece, mas não para todo e qualquer bem. Vamos ouvir agora a pergunta da Nadiva Lourdes. Gostaria de saber se realmente há um benefício para o consumidor que pega a nota paulista. Sem dúvida nenhuma. Ao solicitar a nota fiscal paulista, quer a de serviços do município, quer a do Estado, já há um primeiro benefício direto ao cidadão, que é ter a certeza de que aquele contribuinte, o que lhe vendeu a mercadoria ou aquele que lhe prestou o serviço, está submetendo aquela receita daquele serviço ou da venda daquele produto à tributação. Então, esse é o benefício direto. E o benefício, num segundo momento, é o fato de poder compensar estes créditos, como aqui no âmbito da Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, como, por exemplo, o pagamento do IPVA. Então, há uma série de benefícios, sim, a população deve trazer para a formalidade e exigir a cada compra e a cada serviço a emissão da correspondente nota fiscal. Tem uma pergunta que chegou aqui do Dionísio Santos. Ele é de Taboão da Serra. Ele pergunta o seguinte: dá para saber quanto pagamos de imposto em cada produto? Atualmente não. Com a edição da recente legislação, que foi bem colocado no início do nosso programa, haverá a obrigatoriedade dos contribuintes demonstrarem no cupom fiscal a composição de cada tributo. O contribuinte deverá discriminar nesse documento fiscal qual é a carga tributária incidente naquela aquisição de mercadoria ou naquele serviço. Então aí vai poder acontecer isso que o Dionísio perguntou. Sim, vai dar para saber. Exatamente. Em pergunta agora é Elizabeth Alves da Costa. O que o PIS e o COFINS têm a ver com o preço das mercadorias? Na verdade, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e a contribuição do Programa de Integração Social se encontra diretamente relacionada às mercadorias. Por quê? Porque são duas espécies tributárias, contribuições, que compõem o custo do produto e que nós adquirimos. Então, não há uma relação direta ao consumidor final, a não ser no desembolso de caixa que ele tem quando ele adquire esse produto, e lá dentro há valores de PIS e de COFINS que são apurados pelo contribuinte e repassados ao consumidor. Bom, a próxima pergunta quem fez foi a Liliane Araújo. Nos últimos anos, a carga tributária só tem aumentado. Tem alguma previsão para ela baixar? Olha, previsão específica, nós sabemos que existem alguns projetos de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Mas não há nada de muito efetivo de imediato que possa implicar nessa redução. O que nós esperamos até o final do ano são algumas circunstâncias em que o governo pode, em razão do princípio da seletividade, baixar alíquotas ou conceder algumas isenções, ou até mesmo aumentar o valor das deduções que nós utilizamos quando apuramos a base de cálculo, o valor a recolher para fins do imposto de renda. Então, isenções, reduções de base de cálculo são expectativas até o final do ano. Mas essa reforma tributária é um processo lento, não é, Fábio? É um processo lento porque envolve interesses das administrações públicas. Quando tratamos do ICMS, nós temos todos os Estados-membros disputando as receitas decorrentes desse tributo. Então, é muito difícil você chegar a um consenso de como se dará essa repartição. Hoje já há, para algumas operações, uma uniformidade de alíquotas, né? Mas toda vez que se fala em reforma tributária, os entes tributantes, União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios, não querem abrir mão das suas receitas. Daí o porquê o processo ser moroso, lento e de difícil consenso.
Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais perguntas e respostas. Até já! Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre a carga tributária. Quais são os impostos pagos pela sociedade sobre os produtos e serviços? O governo federal zerou o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, dos carros e também eletrodomésticos, e desonerou a folha de pagamento de muitos setores da indústria. Essas medidas não foram suficientes para reduzir a carga tributária, que este ano chegou a 36,27% do PIB. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Fábio Soares de Mello, advogado e professor em Direito Tributário do INSPER, Centro de Ensino e Pesquisa nas áreas de Negócio e Economia. Fábio, chegou uma pergunta aqui via internet, é da Nalva Dias. Ela fala de São Caetano. Ela pergunta o seguinte: lucros e tributos, o que é o que sobre o preço das mercadorias? Olha, na verdade, os tributos, eles compõem o preço de um determinado bem ou de um determinado serviço. Após a apuração contábil, após o oferimento das receitas, é que o contribuinte, o empresário, vai apurar o que é o lucro líquido, né? Então, ele, para chegar ao lucro líquido, deduz ou apura quais são os valores a títulos de tributos que são recolhidos. E aí sim ele apura o lucro efetivo da companhia. Vamos chamar mais uma pergunta. Quem fez foi a Dionísia. Então eu queria saber, para que o dinheiro dos impostos? Se a saúde está péssima, os médicos, a escola também, para que esse dinheiro dos impostos? Vai para onde eles? Pergunta da dona Dionísia é extremamente interessante e relevante, e eu acho que é a grande pergunta da população como um todo. O problema não está intrinsecamente relacionado ao percentual da carga tributária, nem o percentual da carga tributária sobre o PIB brasileiro. Existem países que têm uma carga tributária muito superior à brasileira. Mas, por outro lado, identifica-se uma contraprestação estatal relativa a transporte público, à saúde pública, à alimentação, à educação. Alguns países, a carga é superior à carga brasileira, no entanto, ninguém reclama pelo fato de pagar esses tributos. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente umas 60 espécies de tributos diferentes, classificados em impostos, taxas e contribuições. Em princípio, esses valores deveriam ser destinados a cada uma dessas situações, saúde, educação, transporte, mas não são diretamente destinados a isso, né? Então, o governo, ele aufere essas receitas públicas e, em razão de uma previsão orçamentária, direciona valores que são recebidos da população a título de tributo para incorrer nessas despesas de sua obrigação. E tem como a população participar ativamente de onde está sendo gasto esse valor recolhido em tributos? Então, existe o acompanhamento no próprio Planalto, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em associações comerciais, em entidades representativas de classe, há a possibilidade de se verificar essas destinações. Mas não são informações de uma maneira simples e objetiva de se obter. Vamos ouvir agora a pergunta da Nádia Zacarias. Como é imposto em outros países, eles pagam menos do que aqui no Brasil? O sistema tributário brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um dos mais complexos do mundo. E outros estados, outros países,
Alguns tributam mais, outros tributam menos. Mas é uma questão absolutamente relativa, porque, como eu disse, existem países em que a carga tributária é superior, mas o cidadão está plenamente satisfeito em pagar. Ele não precisa fazer um seguro do automóvel, ele não precisa direcionar parte dos seus rendimentos para uma previdência, ele sabe que ele tem um hospital público bom e de qualidade, então ele paga e não reclama, tendo uma carga superior à brasileira. Eu acho que o que mais nos incomoda aqui é sabermos que pagamos muito e não vemos efetivamente uma contraprestação, uma contrapartida por parte do Estado. Vamos ouvir agora a pergunta da Nadiva Lourdes. Quais os tributos mais importantes? Os tributos, ela se dá sob duas óticas. Sob a ótica do ente tributante, quando olhamos para a Receita Federal do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o imposto de renda das pessoas jurídicas. Depois, a contribuição social sobre o lucro líquido. Depois, as outras contribuições, o PIS e a COFINS. Para os estados e para o Distrito Federal, o imposto mais importante é o ICMS. Depois, o IPVA e depois o ITCMD, que é sobre causa-mortes e doações. E para os municípios, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o IPTU e o ITBI. Então, isso sob a ótica da importância para os entes tributantes. Agora, para o cidadão, qual é o mais importante? É aquele que custa mais caro. Aí depende de cada um desses cidadãos para se poder identificar qual é o mais importante, aquele que ele gasta mais. Fábio, não deveria aumentar os impostos com relação à renda, à herança? Então, é muito curioso, porque já temos uma carga, já temos uma alíquota e já temos bases de cálculo altíssimas. A curiosidade se encontra que existe a previsão na Constituição Federal de 1988 para que a União institua o imposto sobre as grandes fortunas. Essa é a única espécie tributária que encontra previsão na Constituição e que ainda não foi criada. Então, além da possibilidade de se aumentar alíquotas ou base de cálculo, não se permitindo deduções, a União ainda pode criar este imposto sobre grandes fortunas, que tem previsão desde 88, mas ainda não foi instituído. Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Eu que agradeço pela presença, em meu nome e em nome do INSPER. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.